Provérbios, capítulo de número 14, o versículo de número 11, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Peça para que o Senhor fale conosco. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Oramos a Deus, nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, meu Pai, em tua santa presença, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus eterno, agradecendo por este privilégio, por essa honra, em poder estar reunidos, meu Pai, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Senhor Deus poderoso, atenta agora para a oração do teu servo, da tua serva, aqueles que estão perto, os ouvintes de longe, os que também estão perto neste momento, Senhor, atenta para a necessidade deste povo, pela necessidade dos teus filhos, nos abençoa, meu Deus, nos alimenta, direciona os nossos passos em campos verdejantes, permita que a tua palavra, ela dentre, meu Pai, no profundo do nosso coração, e que ela seja, meu Pai do céu, uma fonte de vida, de mudança para cada um de nós, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, igreja, desocupando as tuas mãos, dando uma salva de palmas bem alegre a Jesus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Peço por favor toda atenção, toda reverência à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Queridos, quem de nós nunca ouviu falar em provérbios, né? Quando se ouve falar em provérbios, nós lembramos diretamente do autor, né? Quase 100% desses provérbios foram escritos, né, por Salomão, né, o filho de Davi, que foi ali o terceiro monarca de Israel, o terceiro rei. E todos nós sabemos que o Senhor, Ele tinha um propósito na vida de Davi. Depois de Davi, esse propósito passou para Salomão. E interessante é que o Senhor, né, como todos nós sabemos, lá no livro de Reis, que o Senhor, Ele, no tocante à madrugada, o sonho de Salomão, ali dormindo, o Senhor dá para ele um sonho, aparece para ele um sonho, e a Bíblia diz que o Senhor vai dizer a Salomão, que Salomão ele viesse pedir qualquer coisa que ele quisesse, que o Senhor o daria a ele. E a Bíblia mostra para nós que Salomão agora, em sendo o novo rei de Israel e ocupando o trono de Israel, o Senhor faz essa pergunta para ele. Meus irmãos, quando nós ouvimos Deus ele falar para Salomão, pedir qualquer coisa que Deus daria, quando nós ouvimos isso, talvez isso pode ser o desejo de milhares ou bilhares de pessoas hoje no século 21, orar a Deus e esperar uma resposta, e essa resposta ser dessa maneira: meu servo, minha serva, pede o que tu queres, que eu Deus te darei. Quando nós olhamos para isso, quantas coisas passam na nossa mente, quantas coisas passam no nosso coração em ouvir algo de Deus dessa maneira. Não sei se o Senhor queria provar, se o Eterno queria provar Salomão, pois Deus sabia, né, quem era Salomão. Deus o conhecia, porque quando Davi atentou em edificar um templo a Deus, quando Davi construiu o seu palácio, feliz da vida, alegre, porque estava morando no palácio, mas ao mesmo tempo ele se entristece,
porque Deus estava habitando numa tenda, a presença de Deus estava numa tenda, a arca estava numa tenda. Ele almeja edificar um templo ao Senhor, mesmo sabendo que depois o Senhor vai falar que quem é o homem para edificar uma casa para o eterno? Quem é o homem que tem o poder de construir uma casa que caiba a presença de Deus? É impossível alguém fazer algo do gênero. Todavia, o Senhor Deus diz que Deus achou interessante, foi louvável a intenção de Davi de construir o templo, para a presença de Deus estar ali. Mas o Senhor repreendeu Davi, dizendo que Davi não iria construir o templo, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue, ele foi um homem sanguinário, ele foi um guerreiro, ele derramou muito sangue. O Senhor não aceitaria essa obra. Porém o Senhor Deus fala: o teu filho Salomão, este vai edificar para mim uma casa. Então Davi projetou, deixou tudo pronto, tudo certinho ali segundo o desejo do coração, deixou riquezas, ouro, prata, madeira, enfim, tudo que ia ser utilizado na obra. Davi, ele preparou ali no tocante que ele tinha condição, ele deixou pronto para iniciar a obra pela responsabilidade de Salomão. E Deus vai olhar para Salomão e vai falar: pede o que tu queres que eu, Deus, te darei. Quando o Senhor pergunta isso para Salomão, nós vemos que Salomão ele vai ter uma sabedoria, e a princípio nós vemos que Salomão ele foi um homem sábio, ele foi um homem que ele era fiel a Deus. Salomão foi um homem que ele era temente ao Senhor. Ele foi um homem diferenciado dos demais. Por quê? Porque nós vemos na oração de Salomão que a oração dele não foi uma oração egoísta. Salomão não vai pedir para ele bênção, Salomão não vai pedir para ele livramento, Salomão não vai pedir para ele proteção, ele não vai pedir nenhum tipo de riqueza, Salomão não vai pedir grandeza. Mas Salomão, ele sendo um homem espiritual, ele reconhecendo a responsabilidade que o Senhor colocara em sua mão. Presta atenção que nós temos que aprender com isso, que às vezes Deus coloca algo na nossa mão, nós oramos para tudo e para todos, pedimos coisas que talvez convém ou que nem convém, e esquecemos de apresentar na mão de Deus aquilo que Deus colocou na nossa mão. E nós precisamos orar para que nós tenhamos êxito, para que nós sejamos prósperos, para que aquilo que Deus colocou na nossa mão venha a ser abençoado. Nós precisamos orar. Cada obreiro tem que orar pelo seu ministério, cada obreira tem que orar pelo seu ministério, cada ministro tem que orar pelo seu ministério, cada membro da igreja tem que orar pela responsabilidade que Deus colocou na tua mão. Não importa qual é a responsabilidade, mas você precisa orar. Nós temos que orar, porque na oração, meus irmãos, nós vencemos as astutas ciladas que o adversário vem impor sobre a nossa trajetória, sobre a obra que nós vamos fazer. E encerrando essa parte, Salomão, quando ele ouve a pergunta, a resposta de Deus, no tocante às suas orações, o Senhor fala: pede o que tu queres que eu te dou. Salomão, ele vai olhar para aquela fala de Deus, ele vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu quero que o Senhor me dê inteligência, para que eu possa, Senhor, apacentar, para que eu possa cuidar desse tão grande povo que não é meu, mas é teu. Então eu quero que o Senhor me capacite, para que eu possa entrar e sair no meio desse povo e resolver a situação, o problema, a qual pode haver no meio da nação. Ele não pediu nada para ele só pediu que Deus desse sabedoria, que Deus desse entendimento, para que ele pudesse entrar, sair, conduzir aquele povo que não era dele, mas era de Deus. Observa que nessa oração, nessa petição, Deus olhou para o coração de Salomão e Deus viu sabedoria. Foi aí que o Senhor disse: Salomão, como você não pediu a cabeça dos teus inimigos, como você não pediu riqueza, grandeza, como que você não pediu esse tipo de coisa, eu te darei, Salomão, sabedoria.
a qual nenhum outro homem na face da terra terá. Eu te darei riqueza, que nem antes nem depois de você alguém terá. E Deus prometeu abençoar esse homem chamado Salomão. Interessante é que a Bíblia vai mostrar para nós que quando ele recebe essa promessa de Deus, não sei quanto tempo após a promessa, ele vai passar por um processo de experiência, e a Bíblia vai mostrar que ele está ali para julgar a causa de Israel. E chegam diante de Salomão duas mulheres que eram prostitutas, e essas mulheres tiveram filhos mais ou menos próximos uma da outra. E a Bíblia diz que numa determinada noite uma deitou sobre o seu filho e o matou. E ela acorda, vê que o seu filho está morto. Ela pega o filho da outra que estava próximo dela, pega para ela que está vivo, e pega aquele que está morto e coloca próximo da outra, e abraça ali aquela criança e dorme. No dia seguinte, o caso foi levado ao rei, e se coloca as duas diante do rei, e então vai ser ali expressado o fato, o que houve, o que aconteceu. E a mulher, que era mãe do filho, ali temendo pela situação que o rei poderia dizer, porém a outra, ela disse: olha, o filho dela morreu, esse é meu filho, ela deitou em cima, e tentando aquela uma situação, e o outro rei diz: traga a espada aqui, pediu a espada para o soldado, e disse: corte a criança no meio e divida, meio a meio, a metade para cada um, para cada uma. E diz a Bíblia que aqui era a mãe, disse: não faça tal coisa, deu o meu filho para ela. Porém a outra, que não era mãe, que havia perdido o filho, diz: pode cortar no meio, eu não me importo. Então naquele momento o rei entendeu, pela sabedoria de Deus, que a que não se importava já tinha perdido o filho, para ela não queria dizer nada o outro. Então ela mesmo disse: pode cortar. Então a outra, que era a mãe verdadeira, disse: Senhor, então dê para ela, não tire a vida do meu filho. Então o rei entendeu, disse: dê o filho a essa que ela, que é a mãe. Então o nome do Senhor foi glorificado naquela hora, e todos agora tiveram a certeza que a sabedoria, o conhecimento, a presença de Deus estava sobre a vida de Salomão para julgar a nação, o povo de Israel. E a Bíblia diz para nós que a nação de Israel seria uma nação pacífica no reinado de Salomão. Pois bem, meus irmãos, ele, tendo a sabedoria, Salomão era um homem que observava tudo. Sempre gosto de lembrar isso, que é bom a gente observar as coisas, entender que quando a gente observa, a gente aprende. Nesse capítulo que nós lemos, 14, neste versículo de número 12, está dizendo Salomão que há ou tem caminhos, ou caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Quando nós olhamos para este versículo, o que vem à nossa mente? O que nós imaginamos? Há caminhos que ao homem, há caminho no singular, que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminhos de morte. Fala primeiro dele mesmo. O próprio Salomão, ele andou num caminho agradável a Deus. Ele andou num caminho que a princípio o Senhor se regozijava, o Senhor se alegrava com a obediência de Salomão. A Bíblia vai mostrar para nós que Deus, ele vai dizer para Salomão, né, Deus dá tudo para ele, mesmo sem ele pedir. Mas o Senhor vai dizer para Salomão que ele não tivesse aliança com mulheres de algumas nações. E o Senhor vai explicar a situação acerca dos cavalos do Egito.
Deus vai explicar muitas coisas a Salomão e dizer para que ele andasse na presença de Deus e não andasse naqueles caminhos, porque aqueles caminhos o levaria à morte, à destruição. Salomão, ele deu ouvido e ele procurou andar no caminho do Senhor. Só que, meus irmãos, nós sabemos que o capítulo 17, o versículo 9 de Jeremias, diz o Senhor Jesus, por intermédio de Jeremias, que enganoso e perverso, aliás, enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. O coração de Salomão foi bom, foi fiel, foi perfeito a Deus até um determinado momento da sua vida. Chegou o momento que a sua glória cresceu tanto, chegou o momento que ele foi tão abençoado, chegou o momento que a rainha de Sabá veio lá dos confins da terra, com a riqueza imensurável para somar com Salomão, para presenteá-lo, porque ela ouviu falar acerca da grandeza, acerca da sabedoria dos provérbios, e ela veio para assistir, para ver a sua prédica. Quando ela chega ali, ela ficou perplexa, ela ficou de queixo caído, porque o que contaram para ela não era era a ponta do iceberg. Ela ficou maravilhada com o que Deus, o Senhor, tinha feito na vida de Salomão, a sabedoria, o conhecimento, enfim. Então as riquezas, a glória que Salomão recebeu, o poder que ele recebeu, isso exaltou o coração de Salomão. E preste atenção, queridos irmãos, que isso acontece com todas as pessoas. São poucos os homens, são poucas mulheres, são poucas pessoas que no dia que Deus o ascender a uma bênção grande, a uma situação financeira grande, o elevar no nível superior a qualquer um da sua família ou da cidade de onde ele mora, o coração dele também subirá junto. Ele não permanecerá humilde da mesma maneira. São poucos os que assim permanecem. Salomão chegou um dia que tudo aquilo que Deus havia dito, eu leio essa palavra, eu digo, Senhor, eu penso, eu falo, Senhor, por que o Senhor foi falar isso para Salomão? Por que o Senhor foi falar para ele não se unir com tal mulheres, para ele não se relacionar com mulheres de tal nação? Podia Deus não ter dito nada. Meus irmãos, presta atenção, todos nós somos assim. Tudo aquilo que Deus diz para nós não fazer é exatamente o que nós procuramos fazer. Você já observou isso? Já observou? Tudo que Deus diz para nós não fazer, nós procuramos fazer. Por que será? Para ver se de fato é verdade, vai acontecer o que Deus falou? Será que nós estamos tentando desafiá-lo? Será que nós estamos tentando mostrar para Deus que nós vamos fazer e que não vai acontecer nada conosco? Por exemplo, o ministério. Quem nunca viu um ministério que começa na humildade, começa na doutrina, começa na obediência, começa no caminho da santificação, começa no caminho da renúncia, começa orando, buscando a Deus, pagando preço. Deus vai abençoando, presta atenção por favor, Deus vai abençoando, Deus vai dando vitória, a glória de Deus vai sendo derramada, Deus começa a expandir, crescer a obra, levantar homens de Deus, Deus começa a operar sinais, prodígios e maravilha, e o negócio começa a pipocar. Peraí, você está dando certo? Se nós estamos andando como Jesus quer, se nós estamos andando na obediência,
se nós estamos andando no caminho da santidade e da paz, por que nós mudarmos as coisas? Mas por causa da arrogância, por causa da ganância, se mudam as doutrinas, se mudam os ensinamentos, se muda a forma de entender, de ver a palavra de Deus. Sabemos que não é como a gente quer, mas a gente vai falar que é do jeito que a gente quer, para poder alegrar o coração das pessoas, daqueles que nos ouvem. E se Deus, meus irmãos, Ele foi fiel com você até hoje, da maneira que você está servindo a Deus, na obediência, na retidão, na santidade, continue. Não mude não, pelo amor de Deus. Não mude, porque Salomão, ele mudou. O Senhor falou para ele não se misturar com as mulheres estranhas. Salomão, ele teve 700 concubinas, teve 300 mulheres, 1000 mulheres no total. Onde já se viu isso? 1000 mulheres. Mesmo assim, não estava bom, era pouco. Ele mistura, se une com as mulheres que adoravam a deuses estranhos, do jeito que Deus disse para ele não fazer, ele fez. Daqui a pouco, aquelas mulheres que ele se apaixonou, daqui a pouco, aquelas mulheres que era tida ali como suas esposas, aquelas mulheres, por causa que ele estava cego pelo amor a elas, elas induziram ele a adorar os seus deuses, a Malcom, a Mamon, a Moloque, enfim. Daqui a pouco estava Salomão edificando altares, construindo altares. Deus disse para não fazer, Salomão estava fazendo primeiro, não, único as mulheres estavam unindo. Daqui a pouco Salomão está edificando altar, daqui a pouco Salomão está prostrado, daqui a pouco Salomão está oferecendo sacrifício, crianças diante de Moloque. Tudo que Deus disse para Salomão não fazer, Salomão procurou à risca fazer tudo que Deus havia dito para não fazer. Aí eu pergunto, se Deus não tivesse dito nada, será que ele teria feito? Suponho que não, mas Deus disse para ele não fazer, ele procurou fazer. Isso é o que? O homem quer desafiar Deus. O homem quer ver se as coisas vão mudar na vida dele. O homem quer ver se Deus de fato é verdadeiro, se Deus vai ter misericórdia ou não. Meus irmãos, é melhor nós não testarmos a Deus, porque na nossa desobediência talvez nós não teremos segunda chance, talvez nós não teremos oportunidade, né? Há muitas falas acerca de Provérbios, acerca de Eclesiastes, acerca dos livros que Salomão ele escreveu. A dúvida acerca da sua salvação. A gente pergunta, com toda a desobediência de Salomão, será que Salomão ele foi salvo? O começo, presta atenção, a palavra de Deus fala para nós em Ezequiel, que se o homem ele viver toda a sua vida praticando a iniquidade, praticando o que é mal, mas no final da sua vida, esse homem ele se converter a Deus, abandonar todos os seus pecados e começar a praticar a justiça, todo o pecado que ele fez a vida toda será esquecido e vai ser lembrado só a justiça que ele fez nos seus últimos dias de vida. Então todo o mal que ele fez é esquecido, todo o pecado é esquecido. O Senhor lança no mar do esquecimento e vai valer só a justiça que ele fez. Ou seja, o Senhor é misericordioso. Porém, o Senhor diz também que se o homem, vamos usar Salomão, viver toda a sua vida fazendo justiça, sendo correto, andando como Deus quer, sendo fiel, temente, reto, desviando do mal, mas no final da sua vida, ele abandonar a justiça e começar a praticar a iniquidade, toda a justiça que ele fez é esquecido e vai valer a iniquidade que ele cometeu nos últimos dias. Aí a gente pergunta, será que Salomão ele foi salvo?
Não somos um lugar de juiz, mas segundo o que a palavra diz, que o ato que ele cometeu no final da sua vida, de levantar altar, de oferecer sacrifício a Moloque, aos deuses estranhos, certamente, olhando para nós e pela Bíblia, ele não alcançou a salvação, porque o caminho dele, a princípio, era bom, mas no final ele desviou. E o caminho a qual ele estava traçando era um caminho de morte, era um caminho que levaria para a perdição, para as trevas. Como foi o caminho de Adão? Foi parecido, foi semelhante. Adão, todas as árvores do jardim, você pode comer do fruto, você pode tocar, pode se alegrar, comer de tudo, exceto daquela árvore que está no centro do jardim. Está vendo aquela árvore e tal? Estou vendo, Senhor. Aquela árvore é a árvore da ciência. Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, não passa perto, não toque nela, não coma do fruto, porque se você fizer tal coisa, você morrerá. Adão saltou longe. O quê? Que morrer nada, eu quero viver com o Senhor. Adão não sabia o que era morrer, mas enfim, ele preferiu estar do lado de Deus, ele não queria sair daquela vida que ele estava. Passa-se tempo, e a Bíblia mostra para nós que a sua mulher, ela é tentada pela serpente, que a serpente é traduzida como o próprio diabo, como Satanás, e a mulher foi tentada, e a mulher caiu no laço. Ela deu ouvido não à voz de Deus, mas ela deu ouvido à voz do diabo. Até então o caminho estava indo bem, mas daqui a pouco eles pegaram um atalho. E qual foi o atalho? Eu garanto, diz a serpente, que se você comer do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, eu garanto que você não vai morrer. Talvez a serpente pegou um e comeu aqui, está vendo? Estou aqui normal, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, ninguém morre, eu estou aqui viva. Experimenta, é muito gostoso, é saboroso. Até que chega um belo dia que Eva emprestou o seu ouvido para a serpente, ouviu, deu lugar, emprestou a sua boca, comeu do fruto, também compartilhou com Adão, e a partir de então os seus olhos foram abertos e descobriram que estavam nus, e a partir de então foram sentenciados por Deus. A primeira coisa que aconteceu, eles perderam o direito da árvore da vida. A segunda coisa, perderam o direito de estar no jardim. A terceira coisa, perderam a presença de Deus. A quarta coisa, foram excluídos, foram lançados fora. Não tiveram mais acesso ao jardim, ao paraíso. Não tiveram acesso aos privilégios, aos benefícios de Deus. Meus irmãos, quando nós desviamos os nossos passos do caminho do Senhor, procurando um atalho, procurando um caminho melhor, nós só teremos perda. Por mais perto que seja, por mais plano que possa ser, por mais arborizado que possa ser, por mais frutífero que possa ser, se não for o caminho que Deus construiu para nós, nós pagaremos o preço, nós perderemos. Esse caminho não é o caminho de Deus, então não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho, porque a princípio o caminho ele pode ser bom, mas o final vai ser caminho de morte. Eu pergunto, como falei a Salomão, se Deus tivesse dito a Adão: Adão, fique à vontade, coma de tudo, será que os olhos de Adão, uma hora seria colocado sobre a árvore da ciência? Será que ele ficaria satisfeito em comer só apenas do fruto da árvore da vida? Ou será que o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, será que era tão diferenciado, tão atrativo, tão elegante, que cobiçava os olhos, desejava o coração? Não sabemos. Se Deus não tivesse dito, será que ele comeria? Suponho que talvez não, porque não era proibido. Nós olhamos para nós, hoje, nos nossos dias, e nós vemos quão
desobedientes nós também estamos sendo, quão desatento à ordem de Deus nós estamos sendo. Não pensa que foi só Salomão, que foi só Adão, entre dezenas ou centenas de pessoas que poderíamos falar acerca. Vou resumir que o tempo se foi. No capítulo de número 14, no versículo de número 6, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus, se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Ele está dizendo que Ele é o caminho, Ele está dizendo que Ele é a verdade, Ele está dizendo que Ele é a vida. Aí a gente pergunta: quem quer ir ao céu? A gente levanta as mãos e os pés. Eu! Só que para nós irmos ao céu, nós precisamos entender: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Jesus, ele diz que ele é a porta do aprisco das ovelhas. Ele diz lá em Provérbios, lá em Apocalipse, que ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha. E ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Se ele é a porta, se ele é o caminho, se ele é quem tem a chave, e se nós, para entrarmos lá, nós precisamos dele, meus irmãos, por que não dele? Por que não aceitá-lo? Jesus, ele é acessível. Jesus, ele está acessível a todos os necessitados. Meus irmãos, em meio às catástrofes naturais que está havendo, por exemplo, ali na minha terra, no sul do Brasil, muitos sabem, casas estão sendo cobertas de água, cobertas até o telhado, outras flutuando na água. O negócio está feio. O sul do Brasil está se acabando em água. A gente vai lá pregar a palavra de Deus. O que a gente vai ouvir é, no meio a toda a turbulência, a gente vai ouvir: se Deus fosse bom, Deus não deixaria acontecer o que está acontecendo. Se Deus existisse, Deus tinha misericórdia de nós. Se Deus existisse, eu não teria perdido o que eu perdi. De repente alguém pode até concordar com a expressão literária no momento do desespero, da dor, da perda, do sofrimento. Só que a Bíblia fala para nós em Lamentações de Jeremias escreveu, Jesus falou por intermédio dele, dizendo: do que queixa o homem vivente, ou mortal, ou enfim, do que queixa o homem? Ele queixa dos seus próprios pecados. O Senhor faz a pergunta, ele mesmo responde. Nós queixamos dos nossos próprios pecados, porque é os nossos pecados que nos leva a tal situação. O mundo hoje está vivendo em guerra, está quase explodindo. Por quê? Alguém ou alguém, muitos adeptos de Satanás: Deus não é bom, Deus não existe, porque senão Deus dava livramento, Deus guardava, Deus... Meus irmãos, tudo nessa vida tem limite. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. A Bíblia diz que Deus, ele é tardio. Mas o Senhor não tem o culpado por inocente. Deus, ele dá oportunidade, Deus, ele dá tempo para nós ouvirmos a sua palavra, para nós deixarmos os nossos pecados
Mas a pergunta é, se eu fizer agora, quem aqui não é crente quer aceitar Jesus Cristo hoje? Sabe o que a gente vai ouvir? Deixa para amanhã, deixa para depois, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando o diabo vai te preparar? Nunca. Ele vai continuar preparando e trabalhando na tua vida para te levar para o inferno o mais cedo possível. O diabo não te purifica, o diabo não te santifica, o diabo não vai tirar o jugo, o pecado, o fardo da imundície da tua vida. Ele vai cada dia colocar âncora, colocar peso, ele vai cada dia te aprisionar mais, te levar mais ao pecado, para mais rápido você ir para o inferno. Então não venha com esse, eu não estou pronto ainda, deixa eu ficar pronto, deixa eu me libertar. O único libertador é Jesus Cristo. Por isso que 8:32 de João, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No capítulo 8:36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém por si só pode alguma coisa. Nós precisamos de Cristo da nossa vida para que nós tenhamos uma vida diferenciada. A palavra do Senhor diz para nós que o que o homem ele semear, isso ele vai ceifar. Se o mundo está do jeito que está, se o mundo está em erupção, se o mundo está aí vivendo do jeito que está, como se algo estivesse para acontecer, é porque vai acontecer. E esse algo que vai acontecer é o advento, é a volta de Cristo. Jesus está voltando. Meus irmãos, eu olho para a situação, meu coração dói de ver quantas vidas, quantas almas, potencial, quantas pessoas que têm capacidade, quantas pessoas que é uma bênção para pregar, para orar, para louvar, para evangelizar. Você conversa, mesmo que a pessoa não é crente, você fala, Deus usa. Mas a pessoa, deixa para depois, é porque não sei o que, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Meu Deus do céu, meus irmãos, quem faz tudo na nossa vida é Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração para Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida. Abandone não, pastor, tá bom do jeito que eu estou vivendo bem. Olha aqui o tema 14:12 de Provérbios: há caminho que para o homem parece direito, o caminho que você está andando parece bom, mas olha o que ele diz: mas o fim deles são os caminhos da morte. Pastor, eu estou vivendo bem. Pastor, está tudo bem, eu só tomo minha cervejinha. Pastor, estou vivendo bem, eu só tomo um vinhozinho. Essa cervejinha, esse vinhozinho, o fim do teu caminho será morte. Não, pastor, meu negócio é só um tirinho aqui, é só um traguinho ali, é só para uma brisa. Eu não faço mal a ninguém. É para uma brisa, só que essa brisa amanhã te levará ao inferno. Pastor, eu não consigo me controlar, eu não consigo casar porque eu não vou ser fiel ao homem, eu não consigo ser de um homem só, eu preciso de um, de outro, etc. Você não consegue? Não. Me dá prazer, eu fico feliz, quanto mais melhor. Sabe o fim desse prazer? Sabe o fim deste caminho? Será morte. É o caminho de morte. Ele te dá prazer hoje, só que amanhã vai ter morte. Não, pastor, eu preciso de uma, de outra, por isso que eu não caso, eu não vou conseguir ser fiel. Eu sou o que eu sou homem. Ué, tá bom, você é homem, faça o que você está fazendo, só que o caminho dessa valentia amanhã vai te levar à morte. Deixa eu dizer uma coisa, que a consequência
Aqui nesse mundo, na verdade, nós nascemos, crescemos, vivemos nesse mundo e temos opção. Podemos optar para onde nós estaremos no porvir, no pós-túmulo. Só que pós-túmulo, após essa vida, meus irmãos, nós não teremos mais opção. Nós não teremos mais opção. Eu digo para você, presta bem atenção no capítulo 16, versículo 19, o mais correto, de Lucas 16, 19. A palavra de Deus fala para nós de duas pessoas ali, de dois homens, os quais tiveram opção na sua vida de escolher enquanto estavam nesse mundo. Hoje Deus está te dando opção. Deus te trouxe aqui para você ouvir se Deus está te dando opção, porque todos nós um dia nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e todos nós teremos que dar conta de todas as nossas obras. Então você não poderá dizer para Deus: Senhor, eu não sabia, Deus, eu não ouvi, Senhor, não me falaram. Você pode dizer: eu tenho um problema de amnésia. Deus vai te fazer, não importa o problema, Deus te fará lembrar, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem um destinatário, o destinatário é o teu coração. Deus não erra endereço. E o que acontece? O primeiro homem, o Divas, ou o rico, né, que o nome rico em latim quer dizer divas, chamado de divas em alguma tradução. Esse rico, ou Divas, vivia numa vida esplêndida, arregalada, vivia de púrpura, de linhos finos, vivia extremamente abençoado, tinha de tudo o que queria, tinha amigos tão ricos quanto, talvez mais do que ele. Porém, o Senhor Deus permitiu, já vou encerrar, não vou me alongar, mas nós precisamos entender que a nossa vida é feita de escolha, e Deus deu a escolha, Deus deu a oportunidade. Esse homem vivia no seu palácio, numa vida arregalada, esplêndida, abençoada. Porém, no seu portão, chega ali um homem, cuja Bíblia diz que o seu nome era Lázaro, cujo nome era Lázaro. E esse homem era um homem doente, era um homem cheio de chagas, era um homem cheio de feridas, que foi colocado ali à porta daquele rico. E o que acontece? Junto com aquele homem havia também cães, cachorros, que estavam ali à porta daquele rico, que ambos desejavam comer da migalha que caía da mesa daquele homem rico. Segundo a lei, nós vemos que esse homem rico, ele não seguia a lei, ele não temia Deus. Por quê? Porque todo rico, pela lei, ele precisava ajudar os necessitados, precisava ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, eles tinham uma responsabilidade pela lei. Porém, esse homem rico, ele não atentou para nada disso, ele vivia isolado de tudo. Ele não queria saber de ninguém. Ele teve o tempo de cumprir o que está escrito em Mateus 25, no versículo 33. O que está escrito lá? O Senhor vai dizer para as ovelhas que estavam à sua direita, o Senhor vai dizer: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês deram de beber. Olha, eu estava com frio, eu estava nu, vocês me vestistes. Olha, eu estava preso, eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Eu era peregrino, vocês me receberam em vossas casas. Eles vão olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, mas quando que nós tivemos com fome, com sede, nu? Quando nós fomos te visitar, quando nós te hospedamos?
Aí o Senhor diz para as ovelhas: quando vocês estenderam a mão, quando vocês fizeram a um desses semelhantes, a um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Observa que aquele rico, o Divas, ele tinha a oportunidade de fazer isso, de dar de comer. Ele tinha a oportunidade de dar de beber. Meus irmãos, quantas das vezes a gente vai almoçar, jantar, eu digo: Senhor, da simplicidade da nossa mesa, quantos aí que não tem sequer, meu Deus, um pouquinho, um grão do que a gente tem hoje? Senhor, não tem um copo com água como esse, água fresca para beber. Senhor, por mais simples que seja a nossa cama, mas tem gente que o colchão é o chão, o teto é o céu. Meus irmãos, a gente se compadece, mas tem gente que é como se o ser humano fosse porco, fosse um animal que não fosse digno de ser ajudado, de ter uma chance, de estender a mão, de abençoar. Meus irmãos, o que nós estamos nos transformando? Qual é o caminho que nós estamos andando? É o caminho do egoísmo, é o caminho da soberba, é o caminho da ganância. Esse caminho, meus irmãos, nunca levará crente nenhum para o céu. Esse caminho levará todos para o inferno. E é isso que muito, desculpa do que eu vou dizer da minha franquia, mas é o que muito de nós temos sido. Nós não estamos querendo estender as mãos, nós não estamos querendo ajudar. Se vir, o problema é dele. Nós estamos apedrejando, nós estamos colocando a capa, nós estamos pegando aqui o cetro e julgando cada um como se nós estivéssemos no lugar de Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? Esse homem, o Divas, ele teve a oportunidade de ajudar, ele teve a oportunidade de estender a mão, ele teve a oportunidade de passar um remédio, mandar alguém fazer alguma coisa. Ele não fez. Ele não fez. Aquele mendigo ficou ali, Lázaro ficou ali e ficou ali. Todo dia ele passava, acho que olhava, e Deus, o Senhor, acho que assoprava e dizia: faça alguma coisa, estende a mão. E ele não ajudou. Chega um dia que a Bíblia diz que morre primeiro Lázaro. Não morre os dois, morre, lembra bem, o Senhor é justo. Primeiro morreu Lázaro, e a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lázaro não tinha presbítero, nenhuma comitiva, ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém para sepultá-lo, ele não tinha ninguém para enterrá-lo, jogar numa vala. Talvez ali ele morrendo, talvez os próprios cães o devoravam, porque os cachorros faziam isso, como fez com Jezabel, entre outros. Talvez os próprios cães tiveram ali o momento, de fazer a sua refeição. Mas a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. O cortejo foi feito pelos anjos. Os anjos que o levaram, a Bíblia diz que foi levado para o seio de Abraão. Olha a diferença. Por que eu digo dessa maneira, meus irmãos? A Bíblia fala que primeiro foi morto Lázaro. Por quê? Para ficar o rico, para ficar o Divas. Para quê? Para que ele pudesse raciocinar, para que ele pudesse olhar para aquele homem e ver que ali é o fim de todos. Deus deu aquela oportunidade para ele ver que o dinheiro dele, ele não pode comprar a morte. Você sabia que o dinheiro não compra a salvação e o dinheiro também não pode comprar a morte? Não, a morte não aceita suborno. O dia que a morte vem, ela vem e ceifa, não tem conversa. Pode estar no melhor momento da sua vida, pode estar no pior momento, pode estar no auge, não importa. O dia que a morte chega, ela chega e leva. Não tem conversa, não tem suborno. Não tem como você pagar, me acrescenta mais um dia, me acrescenta mais 10 anos, eu te pago. A morte não aceita suborno, Deus não aceita suborno. O rico, talvez para ele foi uma bênção, que foi tirado a imundície da frente do seu portão. O rico não deu atenção, não se preocupou, ele achou que talvez ele seria transladado, não seria morto.
Mas é que eu te digo, presta atenção que o mais importante é após o túmulo. Nós não atentamos para isso, mas essa é a realidade. A Bíblia diz que após, então, depois foi morto o Dimas. E a Bíblia diz que ele foi sepultado. Certamente teve ali o velório pomposo, música, harpas, enfim. Só que a palavra de Deus diz que o Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Aqui ó, seio. Porém o rico, a Bíblia diz que ele foi levado para o Sheol. Ele foi levado para o Guiena. Ele foi levado para a aflição do fogo do inferno. Porque a Bíblia diz que ele estava ali no fogo, ele estava ali sendo queimado. Só que presta atenção, meus irmãos, a Bíblia diz que lá no inferno o fogo nunca acaba e o bicho nunca morre, e a alma também, ela não evapora, a alma não acaba, ela vai ficar ali sendo queimada pelo fogo, ela vai ficar ali ardendo toda a vida e não vai morrer, vai ficar sofrendo. A Bíblia diz que aquele rico, presta atenção, que é depois do túmulo, depois que morreu, que começa a vida. Nós temos que nos preocupar, você que é idoso, que é idosa. Eu amo Deus. Quem sabe amanhã, decida a tua vida hoje, porque senão você vai para o inferno. Você que é jovem, que é criança, Deus terá misericórdia, eu ainda estou novo, eu tenho que estudar. Você tem que servir a Deus, você tem que ser fiel, você tem que fazer alguma coisa para Deus, você não pode se apresentar diante dele de mão vazia. Aquele rico está ali no fogo, ele olha para o alto, há um grande abismo, mas ele enxerga do outro lado do abismo, ele enxerga ali o paraíso, ele enxerga o grande Abraão, com Lázaro no seu colo, no seu seio, naquela fonte das águas, aquele refrigério, aquele lugar gostoso, aquela paz, aquela alegria, aquele lugar tranquilo. Ele olha para ele, vê ele na chama, no fogo, na frigideira do cão, sendo assado ali, mas nunca chega no ponto. E ele grita: pai Abraão! Agora você lembrou do pai Abraão? Porque quando você estava vivo você não atentava para a lei? Porque quando você estava vivo você não atentava para os profetas? Agora é pai? Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pelo menos uma gota, pelo menos essa gotinha, colocar aqui na minha língua, para que eu tenha refrigério, para que eu fique tranquilo, que eu fique calmo, que eu fique em paz aqui nessa chama. O Senhor Deus, o Senhor Abraão vai olhar para ele e vai dizer: olha, há um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que estão aqui não podem descer, nem quem está embaixo pode subir. Ou seja, qualquer petição, qualquer oração, qualquer clamor que seja feito após a morte, não haverá possibilidade de mudança. Pastor, vou fazer novena, vou fazer quarentena, eu vou faça o cão no avesso. Não vai mudar a vida de quem morreu sem Jesus Cristo, sem salvação da sua alma. Pastor, eu creio que ele vai passar no purgatório, vai lá, vai ser limpo, vai passar por isso, por aquilo, como eu sempre falo aqui, como eu sempre falei, meus irmãos, o purgatório é o centro do inferno. Quem está lá não pode sair, quem está lá não pode reivindicar, não pode clamar, não pode pedir por nada, talvez pode até pedir, mas não será atendido. Igreja, eu não quero colocar medo, eu quero que você creia na palavra de Deus. Leia lá, está em
16, 19 de Lucas. A seguir, lê lá até o verso 30, 31. Você vai ver o sofrimento, que esse homem ele vai pedir muitas coisas. Ele vai lembrar da família dele, que ele tem mais 5 irmãos. Manda lá que Lázaro avise, manda lá que eles levantem, que eles atentam que eu estou aqui no inferno, que eles têm que se converter. Abraão disse: não, tem a lei e os profetas, que eles ouçam. Se eles só acreditam na lei e nos profetas, eles vão acreditar que algum morto tem o poder de reviver e de alertar eles para que não venha para o inferno. Quantas pessoas estão no espiritismo, na umbanda, no candomblé? Quantas pessoas estão na mesa branca fazendo reunião? Não, que eu quero ouvir meu marido, eu quero ouvir minha esposa, eu quero ouvir meu filho. Sabe quem você está ouvindo? Você está ouvindo Satanás. Você está ouvindo o que está escrito em 8,44 de João. Você está ouvindo o que diz lá que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Você não está ouvindo o teu marido: pastor, mas é a voz. Meus irmãos, se o diabo ele se transfigura em anjo de luz para ele imitar alguma voz, alguma língua estranha, isso para ele é ficha. Não se confunda, igreja, não se confunda. O melhor caminho que nós temos para trilhar é o caminho de Cristo, é o caminho da palavra, é o caminho da obediência, é o caminho que nos leva ao céu. Esse é o caminho que Jesus tem para nós. O Senhor Jesus falou por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 30. O Senhor Jesus diz assim, por intermédio de Isaías: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quem é o caminho? É o profeta messiânico que profetizou. Ele falou o que? Sobre Jesus. Quem é o caminho? Capítulo 14, verso 6, repito de novo, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu se não for por mim. Meus irmãos, eu sempre digo isso e encerro. Eu gosto de ser franco, quem quiser ser meu amigo seja, mas nós vamos ser amigos com a verdade. Não tente me comprar, não tente me convencer que você vai ficar só. Não vou ficar do teu lado, com toda certeza. Se porventura alguém amanhã que conhece a Bíblia, que frequentou a igreja, partiu desse mundo para outro e não aceitou Jesus, não batizou, os familiares dizem: pastor, vem aqui fazer o culto fúnebre, foi em nome de Jesus, vou pregar Jesus, mas pode ter certeza que a pessoa, infelizmente, o camarada ou enfim quem seja, foi para o inferno, porque eu preguei, anunciei, falei, se queria aceitar Jesus, não quis. Não vou enganar, não vou alegrar o coração de ninguém, porque eu não estou aqui para mentir, estou aqui para falar a verdade. Então, se você quiser que eu vá amanhã no teu culto fúnebre, esteja na posição, porque se não tiver, pode ter certeza que alguém vai ter que ouvir a verdade lá. O próprio Jesus, ele encerra, né? Nós encerramos aqui, como ele fala lá em 22 de Apocalipse, que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Se você andar no caminho dele até o fim, certamente você alcançará a glória, a mansão celestial. Mas se você desviar do caminho do Senhor, se você não quiser entrar nesse caminho, quiser continuar no caminho que você estiver, pode continuar, mas o fim dele vai te levar para o inferno. Ou seja, cada um recebe o que planta. É como está escrito no capítulo 6 de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Que Deus, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, possa falar mais aos vossos corações, para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te dar graça, e que você raciocine, que você pense. E tenha em mente que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos. Não existe mais tempo, meus irmãos. Talvez, não temos certeza se nós vamos chegar em casa, se nós vamos deitar, se nós vamos acordar amanhã. Jesus está às portas.
Não há tempo para indecisão. Nós temos que estar decidido e ter Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe. As palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor.